Pessoal, só para a gente relembrar, né? A gente precisa estudar a literatura acompanhada da história. Nós precisamos compreender o contexto histórico, os movimentos históricos, para que nós possamos compreender os movimentos literários, tá? A Revolução Francesa teve início em 1789 com a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão-fortaleza que representava o poder repressivo da monarquia absolutista, o seu despotismo. Dessa forma, a tomada da Bastilha era sobretudo um ato simbólico que demonstra a importância do povo como um todo, como construtor de sua própria história, deixando para trás o conceito de heróis individuais. A invasão à prisão, embora tenha beneficiado principalmente a burguesia, contava com o apoio dos setores populares, como marceneiros, sapateiros, diaristas e operários. A Revolução Francesa permitiu que a burguesia enfim alcançasse o poder político, podendo assim governar o Estado de modo que seus interesses fossem atendidos. As camadas populares que participaram do processo, na verdade, foram utilizadas pela burguesia em proveito próprio, e os pilares em que estava sustentada a revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, não ganharam grande espaço fora da teoria. A alta burguesia, quando chegou ao poder, estabeleceu igualdade fiscal para todas as classes, mas não estendeu a todos a igualdade social e civil, que ficaram restritas ao grupo dominante. Bom, então aí, por esse contexto histórico, a gente consegue identificar que, na verdade, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade só funcionaram no papel, né? Na prática mesmo, isso não existiu. Houve, porém, alguns avanços para o povo. Após a tomada do poder pela burguesia, a Assembleia Nacional Constituinte iniciou a elaboração dos artigos de uma nova Constituição. Um pequeno grupo de deputados resolveu, então, redigir uma introdução para a futura Carta Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Composta por 17 artigos e muito influenciada pelos escritores iluministas e pelo texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela resumia os direitos básicos da sociedade moderna. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o homem comum transformou-se em cidadão, passou a ter direitos e deveres e era, assim como todos os outros, regido por uma lei. É importante nós lembrarmos, né, desses dois movimentos, do iluminismo, né, que foi aquele movimento de crítica à burguesia, aos privilégios burgueses, né, e também da independência dos Estados Unidos, que muito motivou os demais acontecimentos de independência da história do mundo, tá? Aqui nessa parte rosinha, nós temos, né, alguns artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, depois vocês leiam, porque também é interessante. Não demorou muito tempo para que os efeitos da Revolução Francesa fossem sentidos no resto da Europa, mexendo também com as estruturas de outras monarquias absolutistas europeias. Na Inglaterra, as consequências da Revolução Francesa serviram para consolidar a mudança econômica que já vinha acontecendo. Assim, no início do século XIX, a Revolução Industrial se encontrava em plena atividade em solos ingleses. Tal movimento, além de alterar significativamente as relações sociais, de um lado a burguesia detentora do capital, de outro o proletariado que vende sua força de trabalho, alterou também a organização do território. Os centros urbanos, redutos das fábricas, passaram a atrair um grande contingente de trabalhadores. Houve, portanto, um significativo êxodo rural, seguido por um crescimento desordenado das cidades.
A Revolução Industrial, a independência das 13 colônias norte-americanas e a Revolução Francesa serviram para pôr um fim no regime que já vinha mostrando muitos sinais de decadência, o absolutismo monárquico. Teve início, então, a era do capitalismo. E isso é muito importante para que a gente possa compreender, então, as mudanças trazidas na literatura, porque a literatura sempre caminha de mãos dadas com a história. Então, quando nós temos uma independência, né, um movimento de liberdade, igualdade, fraternidade, né, isso tudo será refletido, será trazido na literatura. Vamos falar então acerca das características gerais do romantismo. Com a Revolução Francesa, a burguesia conseguiu finalmente alcançar o poder político. O seu lugar de destaque na sociedade da época fez com que a arte, até então voltada para os nobres e sua visão de mundo, passasse a priorizar os valores burgueses. Muito importante destacar isso, né? Porque a burguesia era quem tinha o dinheiro agora, né? Então a burguesia precisava ser incluída nessa questão da arte também. O burguês que não se reconhecia nas manifestações artísticas cujo público-alvo era a nobreza, ansiava por uma expressão da arte em que pudesse não só se reconhecer, mas também se distinguir do grupo social recém-deposto. O movimento artístico que atendeu a tais desejos foi o romantismo. Surgido na Alemanha e na Inglaterra como reação aos valores éticos e intelectuais clássicos e iluministas, rapidamente ganhou força na França, daí espalhando-se pelo resto da Europa e pela América. Assim, predominam no romantismo o sentimento, o espiritualismo, a subjetividade, o impreciso, o instável, o exótico e o entusiasmante. Bom, o romantismo ele vai se opor àqueles valores trazidos lá pelo arcadismo, né? Da objetividade, da razão, tá certo? Então, nós temos uma grande valorização do sentimento, do espiritualismo, da subjetividade, né? Um contexto de incerteza, de instabilidade, isso tudo será abordado, será trazido pelo romantismo. O surgimento de uma nova escola literária acarreta rupturas estéticas em relação à escola anterior. Por isso, a razão, soberana na arte árcade, passa a dar lugar à emoção. A maior preocupação do escritor romântico passa a ser a expressão de suas emoções de forma subjetiva e original. É importante destacar também que, opondo-se à imitação, um dos pilares do arcadismo, o romantismo preza muito pela originalidade, colocando acima da beleza a imaginação. Lá no arcadismo, os autores eles imitam a natureza, eles falam da natureza porque a natureza ela é objetiva, né? E aí, quando se tem o romantismo, nós temos uma modificação disso. O romantismo valoriza justamente o interior, os sentimentos, a emoção e, consequentemente, valoriza a imaginação, tá? E fuga mesmo, foge da realidade. A gente vai ver que uma das características do romantismo é a fuga da realidade. O romantismo ele não se atém, sobretudo, aos aspectos objetivos, tá? E sim aspectos subjetivos, valorização da emoção, valorização da imaginação. É no romantismo também que ocorrem mudanças importantes no contexto de circulação dos textos literários. Como eles passam a ser publicados em veículos de grande circulação, como jornais e revistas, o número de leitores, antes praticamente restritos aos nobres e aos outros escritores, aumenta significativamente.
Como consequência, o público passa a ser muito mais heterogêneo, o que dificulta o entendimento de uma literatura mais rebuscada e abre espaço para textos literários voltados para a diversão e o entretenimento dos leitores. É no romantismo, então, que os textos ganham esse valor de diversão e de entretenimento. Até então, eram textos que eram escritos mais para serem estudados, né, para serem contemplados quanto à sua beleza, quanto à sua estética. No romantismo, esses textos ganham esse espaço de diversão e de entretenimento, tá? Características temáticas. Um dos temas mais explorados pelos escritores românticos é o da fuga da realidade, né? Como nós já havíamos falado. A fuga da realidade. Essa fuga da realidade, ela ocorre a partir de várias situações. O homem romântico, ele foge da realidade por meio da natureza, por meio do sonho e por meio da morte, né? E por que ele foge da realidade? Porque ele vive um conflito social muito grande, ele enxerga, né, que a sociedade ela é injusta. Só que ele, enquanto homem, ele se encontra incapaz de fazer alguma coisa. E se ele se encontra incapaz de fazer algo, se ele se encontra incapaz de resolver os conflitos da sociedade e os seus conflitos internos, ele decide simplesmente fugir da realidade, para que ele não tenha que conviver com esses problemas. Ele surge a partir de um desajustamento social do poeta romântico. Por não conseguir resolver seus conflitos com a sociedade, o eu lírico romântico simplesmente opta pela evasão. Essa fuga pode ser realizada de diferentes formas. Ela pode ser espacial, o sujeito poético foge para paisagens distantes e desertas ou para o exotismo do Oriente. Pode ser temporal, quando não recorre ao seu próprio passado, recordando os momentos da infância, o poeta vai ainda mais longe, revisitando a Idade Média. Pode ser para um universo onírico, ou seja, para o mundo dos sonhos, ou ainda para a morte. Vista não com medo, mas com alívio. Ela é a libertação do poeta dessa situação de deslocamento em que se encontra. Então são as formas de evasão, de fuga da realidade apresentadas, trazidas ali pelo romantismo. Os versos a seguir do poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, exemplificam a evasão temporal, visto que o eu lírico volta aos seus dias de infância. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Se no arcadismo a natureza é meramente decorativa, no romantismo ela é extremamente expressiva. Na maioria das vezes, ela é extensão daquilo que o lírico está sentindo. Se ele estiver sofrendo, a face sombria dela será privilegiada, a noite, as tempestades e as ventanias. Se seu estado de espírito for positivo, ela se mostrará em todo o seu esplendor. Dessa forma, mais do que apenas um elemento que compõe o cenário, a natureza dos textos românticos traz significados. Isso é muito importante, gente. Lá no arcadismo, a natureza ela é uma natureza decorativa, porque ela compõe ali o cenário, né? Já no romantismo, a natureza ela tem significado, ela é carregada de significado,
né? Como o texto diz ali pra gente. Se o poeta está feliz, nós temos imagens claras, dias de sol. Se o poeta está triste, nós temos a noite, trazendo todo o seu aspecto sombrio, tá? Na literatura romântica, a mulher costuma ser retratada de forma idealizada. Ela é geralmente um ser angelical, virginal, que se encontra em um plano muito superior ao do eu lírico. Por isso, há um distanciamento entre os dois. Na verdade, a mulher dos textos românticos é, na maioria das vezes, inalcançável. A estrofe a seguir de Álvares de Azevedo exemplifica isso. Ah, vem, pálida virgem, se tens pena de quem morre por ti e morre amando. Dá vida em teu alento a minha vida. Une nos lábios meus minha alma à tua. Eu quero ao pé de ti sentir o mundo, na tua alma infantil, na tua fronte, beijar a luz de Deus, nos teus suspiros sentir as virações do paraíso. E a teus pés, de joelhos, crer ainda que não mente o amor que um anjo inspira, que eu posso na tua alma ser ditoso, beijar-te nos cabelos soluçando e no teu seio ser feliz morrendo. Bom, a mulher então, ela é vista sempre de forma misteriosa, de forma idealizada. A mulher é vista como sensual muitas vezes, mas ao mesmo tempo ela é pura. Além disso, ela é inatingível, né? Esse homem do romantismo, ele sonha com essa mulher, ele deseja essa mulher, mas ele sabe que ela é inatingível, que ela está em uma posição muito superior à dele. Então, ele sofre por desejar encontrar essa mulher, por desejar tornar esse amor acessível. E ele não consegue, tá? Além disso, outro aspecto temático muito marcante no romantismo é o nacionalismo. A Revolução Francesa fez surgir o conceito de cidadão, e, com isso, o indivíduo deixou de ser súdito de determinado rei para virar cidadão de determinada pátria. Dessa forma, cresceram o apego à terra e a consciência de que compartilhava com outros cidadãos uma cultura e uma história comum. Um bom exemplo de poema nacionalista é Estes Sítios, do poeta português Almeida Garré. Vejam-se alguns dos versos desse poema. Olhe bem estes sítios queridos, vê-os bem neste olhar derradeiro. Aí o negro dos montes erguidos, aí o verde do triste pinheiro. Que saudade que deles teremos. Bom, essa característica do nacionalismo ela é muito importante quando nós formos estudar o romantismo no Brasil, né? O romantismo no Brasil, ele tem como contexto histórico a independência do país, né? Então, esse nacionalismo ele vai ser um nacionalismo ufanista. O que é um nacionalismo ufanista? O nacionalismo ufanista é quando somente o lado bom, as coisas boas do país são valorizadas, como se as coisas ruins não existissem, tá? Então, na primeira geração romântica brasileira, nós teremos a exaltação do índio e a exaltação da natureza, vistas sob a ótica desse nacionalismo ufanista, tá bom? Características formais. No que se refere às características formais do romantismo, pode-se verificar que os códigos clássicos são substituídos pela liberdade de criação. Isso significa dizer que os textos românticos são marcados pela liberdade formal. As formas clássicas, como os sonetos, as métricas regulares, as rimas, tão comuns no movimento literário anterior, são abandonadas.
Então nós temos no romantismo versos livres e brancos, nós temos maior liberdade formal, né? Nós temos poemas sem rima, tá bom? O trecho abaixo é um fragmento do prólogo do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, verdadeiro tratado da literatura romântica brasileira. Nele, o autor deixa evidente a liberdade formal que adotará em seus textos poéticos. Quanto à forma, isto é, a construção, por assim dizer, material das estrofes e de cada cântico em particular, nenhuma ordem seguimos, exprimindo as ideias como elas se apresentam, como elas se apresentaram, para não destruir o acento da inspiração. Além de que a igualdade dos versos, a regularidade das rimas e a simetria das instâncias produz uma tal monotonia e dá certa feição de concertado, artifício que jamais podem agradar. Ora, não se compõe uma orquestra só com sons doces e flautados. Cada paixão requer sua linguagem própria, seus sons imitativos e períodos explicativos. Bom, então essa liberdade formal, né? Nós não teremos autores seguindo tendências antigas, né? Como o gosto pelo soneto, uma linguagem rebuscada. Não, cada um vai escrever de um jeito, cada um vai escrever de forma livre, valorizando a inspiração, valorizando a imaginação e a criatividade. Para traduzir as emoções do eu lírico, os escritores românticos lançam mão de recursos como intensa adjetivação e pontuação abundante. Pontos de interrogação, reticências e principalmente pontos de exclamação são muito frequentes nos textos românticos. Mais uma vez, o que está em destaque é a subjetividade, a ser buscada incessantemente pelo homem romântico, até mesmo por meio dos aspectos formais. Então, outra situação que nós precisamos reter acerca do romantismo. Falou em romantismo, falou em subjetividade. A subjetividade é uma característica essencial do romantismo, tá bom? Bom, pessoal, em resumo, nós podemos dizer o seguinte: o romantismo, então, é uma escola literária que valoriza a figura do eu, ou seja, apresenta um individualismo, traz emoção e subjetividade, apresenta liberdade, liberdade formal, liberdade criativa, né? Traz uma liberdade no seu sentido amplo da palavra. Apresenta também versos livres e brancos. Apresenta o nacionalismo, o escapismo. O que é o escapismo? A fuga da realidade. Essa fuga da realidade pode ocorrer por meio da natureza, por meio do sonho, ou por meio da morte, tá? Ou por meio da evocação do passado. E nós temos uma idealização amorosa, né? A mulher, ela é vista sempre como perfeita, como misteriosa, como pura, sensual, como inatingível, tá bom? Galera, espero que vocês tenham compreendido essas primeiras características do romantismo. Façam os exercícios da apostila, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima.